Bom dia, nono ano, boa tarde, boa noite. Então, hoje nós estamos aqui, com a disciplina de arte novamente, na nossa última aula gravada, nossa última videoaula, e que falaremos um pouquinho da revisão para também a última avaliação. Então, nós vamos falar hoje um pouquinho do teatro do século XX, teatro expressionista, teatro futurista, Semana da Arte Moderna e o Manifesto Antropófago e o teatro épico. Esse nosso conteúdo para essa segunda avaliação, nossa avaliação final aí, né? Então, vamos lá, quero compartilhar com vocês umas apresentações no PowerPoint que eu fiz com vocês, para vocês, um pequeno resumo, com um pequeno resumo dessa revisão para avaliação, certinho? Então, vamos lá. Então, tudo se iniciou com a arte voltada para o estranhamento, que a arte, com o passar do tempo, ela quebrou aqueles padrões reais, aqueles padrões vindos da igreja, e ela foi se transformando com o passar do tempo. Aí surge o teatro do absurdo, que nós já estudamos, né? E a partir do teatro do absurdo, aconteceram outros tipos de inovações no teatro e dentro da arte também, a partir do século XX. Por quê? Porque a partir daí ocorreram experiências, inovações, principalmente também com a Revolução Industrial, com a tecnologia, com as máquinas a vapor chegando. Então, com tudo isso, vieram outros ideais, outras propostas que redefiniram a noção de teatro e redefiniram também a noção de arte, tanto artes visuais quanto diversos tipos diversas outras linguagens artísticas. Essa influência dura até hoje e é por isso que a arte, hoje em dia, ela é voltada para uma crítica social e uma crítica acerca da modernidade e dos problemas sociais que ocorrem até o momento. Então, a arte, ela se vinculou-se com o social, graças a esse estranhamento, graças a essas mudanças que ocorreram no século XX, a partir da Revolução Industrial e das inovações tecnológicas. Então, o teatro, ele deixou de ser aquele teatro grego, aquele teatro que surgiu lá na Grécia Antiga, apenas para passar comédia, para passar os sentimentos de tristeza também e angústia, né, que eram passados a partir das máscaras de tristeza e de alegria, e ela começou, e esse teatro, então, ele começou a ter um cunho social, uma criticidade. Então, está aí a importância da arte na nossa sociedade, para demonstrar algo que está acontecendo, uma crítica. Então, quando eu falo com vocês, analisem essa obra de arte, eu quero que vocês pensem o porquê que ela foi feita, por que o artista, qual é o objetivo que o artista fez com ela, o objetivo que o artista criou ela. Então, vamos lá continuar aqui. O teatro do século XX, então, ele surgiu com o teatro do absurdo, e a partir daí surgiram outros tipos de teatro. Um deles é o teatro expressionista. Esse nome se dá a movimentos voltados a movimentos artísticos também, porque nós temos a arte, ela é dividida em diferentes tipos de movimentos, assim como a história. Ela é dividida em pré-história, paleolítico, moderna, pós-moderna, entre outros, né? A arte, ela é dividida também em movimentos artísticos que surgiram com diferentes artistas, grupos de artistas, e que surgiram em diferentes épocas também. Nós temos o movimento artístico do Renascimento, que surgiu em 1824, em meados de 1820, com o precursor Leonardo da Vinci, com a Mona Lisa, né, com Michelangelo, Rafael,
e entre outros artistas voltados para o Renascimento que nós já vimos. Então, o Renascimento ele foi um movimento artístico. Qual que era o objetivo do Renascimento? Mostrar a realidade. E as obras eram o quê? A maioria das vezes eram feitas para a igreja, tinham um cunho religioso, porque naquela época a igreja ela demonstrava o poder. A igreja ela era o governo na época, né? Então até a arte, até as questões artísticas eram voltadas para o governo. E o Renascimento ele surgiu lá na Europa. Então é por isso que na Europa os europeus e os italianos, os alemães, quais sejam os países da Europa, eles têm uma afinidade maior com a arte, porque lá é como se fosse o berço da arte, o Renascimento é o berço da arte, é o renascer de tudo, né? Então foi um dos primeiros movimentos artísticos. Aí, com o passar do tempo, surgiram outros tipos de movimentos artísticos. O cubismo, por exemplo, que começou a demonstrar uma crítica social também em suas obras de arte, juntamente com Picasso. Começou a trazer formas distorcidas, trazer o surreal para suas obras de arte. Já o expressionismo, que define esse termo aqui, teatro expressionista, quer demonstrar expressões, quer demonstrar esse movimento artístico, quer demonstrar o máximo de emoção possível nas suas obras de artes visuais. Um exemplo do movimento expressionista, o Grito, do Eduardo Muti, que ele demonstra, mesmo com seus traços surreais, com seus traços um pouco abstratos, ele demonstra uma emoção, ele demonstra uma expressão grande no seu personagem aí, na sua obra. Por isso também é chamado de o grito, né? Então, qual que é o propósito também, além das artes visuais do movimento expressionista, qual é o propósito do teatro expressionista? Explorava a explosão descontrolada da emoção. Para tanto, propunha roteiros repletos de suspense, cenários distorcidos e expressivos. Como a época foi marcada pelo desrespeito aos direitos humanos, o teatro expressionista também tinha a função de denunciar essa situação que acontecia na época também. Os cenários, assim como a obra de Eduardo Muti, os cenários do teatro expressionista também eram expressivos, mas ao mesmo tempo distorcidos. Expressivos por quê? Porque demonstram a expressão, demonstram aquilo que é. Nós sabemos ali que a obra O Grito é um rio, né? Uma ponte, mas de forma distorcida, né? Repleta de distorções. Logo depois, com todas essas expressões, com todas essas mudanças oriundas do teatro expressionista, surgiu o teatro futurista. Como o próprio nome já diz, o futuro, as inovações, as transformações. O futurismo é um movimento artístico, literário, surgido na Itália em 1914, que rejeita a ligação com o passado e valoriza a inovação, a velocidade, o movimento e as máquinas. Então, ele contradiz todo aquele realismo das obras que antecedem ali os outros movimentos e valoriza essa tecnologia, esses movimentos das máquinas, essas inovações, essa velocidade tecnológica que ocorreu na época e que ocorre até hoje. Então, para que possa estar chamando a atenção dos telespectadores, das pessoas que estão vendo ou assistindo ou vendo as obras de artes visuais, elas devem ter essa ligação com as inovações tecnológicas. Então, o teatro futurista trouxe para a arte, assim como o movimento artístico do futurismo, trouxe para as artes visuais, trouxe para o teatro essas inovações tecnológicas. O teatro futurista foi influenciado pelas câmeras de filmar, foi no mesmo período que criou-se a filmagem, que criou-se o cinema, a fotografia.
Então, eles queriam pintar um novo, os milagres da vida contemporânea. Os futuristas, os movimentos dos futuristas, eles tiveram obras de artes visuais voltadas para a escultura, para a pintura, para o teatro, para o cinema. Então, eles diziam que todo o teatro, todas essas artes visuais, esse tipo de linguagem artística, a partir daí, tinha que ser fundada nos frutos da industrialização, tais como os carros, aviões, trens. Então, a arte ela deveria ser transmitida a partir dessas inovações tecnológicas. O futurismo, ele também teve adeptos aqui no Brasil, teve alguns artistas também que inovaram aqui no Brasil e influenciaram também aqui no Brasil, tanto no estilo artístico, nas artes visuais, nas artes teatrais, também na literatura. Então, a literatura teve uma grande influência do futurismo, que influenciou esse tipo de movimento aí, o futurismo, ele influenciou no surgimento do movimento modernista, que era a produção desses artistas aí, que é a Anita Malfatti, Oswald de Andrade, que, a partir das suas viagens lá na Europa, eles entraram em contato com esse manifesto futurista, que teve um manifesto escrito também, né, que eram as transformações que ocorriam na época, em 1909, pelo poeta Filippo Marinetti, e eles trouxeram essa influência do manifesto futurista, ou seja, do futurismo, para o estilo artístico aqui do Brasil. É aí que surge, então, o movimento modernista. Vocês viram que tudo está interligado, gente, ó. O movimento, o teatro do absurdo surgiu por causa do estranhamento das obras de arte, surgiu, então, por causa dessas mudanças do teatro ocorrido no século XX, surgiu a partir também dos movimentos expressionistas, surgiram, então, o futurismo, por causa das inovações tecnológicas, e o futurismo deu início a quê? Ao movimento modernista, ao manifesto antropófago, que durante a Semana da Arte Moderna, em 1922, alguns críticos nomearam os artistas participantes do futuristas de futuristas. Entretanto, esse título foi rejeitado por eles, que se autodenominavam modernistas e criadores de uma arte antropofágica, ou seja, que devorava os modelos estrangeiros a fim de criar um novo modelo na arte brasileira. Então, eles eram embasados na arte europeia, nos participantes futuristas europeus e criaram esse tipo de arte brasileira que era voltado para o modernismo. Então, esse manifesto antropófago citou-se esse tipo de mudança dentro da arte. Também não podemos esquecer do teatro épico, que em meio a esse tanto de mudanças aí que nós falamos, o Bertolt Brecht, ele criou esse teatro épico lá na Alemanha, no início do século XX também, foi mais uma mudança do teatro do século XX, né? Como um tipo de teatro politizado, que tinha como objetivo modificar a sociedade. Então, ele fazia teatro para fazer com que as pessoas pensassem um pouquinho daquilo que estava acontecendo ao nosso redor e que nós possamos modificar onde nós vivemos, a sociedade em que vivemos, os fatos que nós estamos envoltos, né? Surgiu logo após a Segunda Guerra Mundial, a partir do trabalho teórico e prático desse alemão aí que eu citei agora, que está na foto aí, tá bom? Para Brecht, em vez de hipnotizar o espectador, o teatro deveria despertar para uma reflexão crítica. Então, não era só algo que estava longe da realidade, mas o teatro tinha que servir para alguma coisa, para conscientizar
para trazer um senso crítico para as pessoas também. É aquilo que eu sempre falo para vocês, tirar o copiar e o colar, né? Para a pessoa ter uma criticidade em cima de determinado assunto, não só copiar e colar o que o outro está falando, o que o outro está citando, né? Neste sentido, o dramaturgo propunha processos de distanciamento, como a realização de gestos exagerados pelos atores, que serviam para lembrar o público de que aquilo que estavam vendo era teatro, não a vida real. Então, sair de como base, muita gente tira como base novela, cinema, filme, acha que a vida é aquela dramaturgia ali, né? Então, ele queria que as pessoas se distanciassem um pouco dessa dramaturgia, que viam que aquilo ali tem a ver com a realidade, mas não é a realidade, saber separar uma coisa de outra, né? Agora, gente, eu quero falar um pouquinho ainda com vocês sobre a Semana da Arte Moderna, que nós vamos também citar, citar lá no nosso, que está citado também no nosso conteúdo, né? Assim como eu já havia dito, a Semana da Arte Moderna, ela surgiu em São Paulo, em 1922, a partir do movimento futurista, né? Ela foi realizada em fevereiro, no Teatro Municipal de São Paulo, e essa aqui é o panfleto da exposição, o catálogo, né, da exposição. Foram apresentadas novas correntes artísticas que se opunham ao estilo tradicional, então tirava toda aquela tradicionalidade e trazia inovações. Os artistas buscavam temas nacionalistas, procurando uma identidade própria. Eles passavam o máximo possível da importância de ser brasileiro, da importância de se estar no Brasil, né, de ser nacionalista. Os principais objetivos, então, da Semana da Arte Moderna era acertar os ponteiros das expressões artísticas com a modernidade da época, porque o mundo estava se modernizando, as inovações tecnológicas estavam ocorrendo, tudo estava mudando, principalmente por causa da Revolução Industrial, e a arte estava da mesma forma. Então, o que ocorria? A Semana da Arte Moderna serviu para isso, para estar modernizando tudo que estava dentro de alguma linguagem artística. Romper os padrões clássicos, apresentar correntes artísticas que até então não estavam conhecidas aqui no Brasil, estavam conhecidas só lá na Europa, que é o futurismo, dadaísmo, expressionismo, surrealismo, cubismo, que eu acho que eu já citei com vocês aqui, né? E buscar o antropofagismo, palavrinha difícil, né, gente? Mas antropofagismo é o quê? Recriar elementos da cultura nacional e a nossa identidade, buscar a nossa identidade, mas com influências estrangeiras, claro, essa busca tem que ser feita com influências estrangeiras, mas nós devemos ter a nossa identidade nacional. Criar uma arte puramente brasileira. Então, a ser um artista brasileiro, não ser um artista nascido aqui no Brasil e com obras na Europa, mas é um artista nascido no Brasil, nacionalista, com obras aqui do Brasil, voltadas para a cultura brasileira. Vamos continuar aqui, peraí. Certo. A charge, aí surgiram aí durante o modernismo, as charges, né, também, que eram voltadas para o senso crítico. Os artistas, os principais artistas idealizadores, Anita Catarina Malfatti, de Cavalcante, Lazar Segal, Tarsila do Amaral, Manuel Bandeira, né, o Oswald de Andrade, Ismael Neri, Mário de Andrade e o Heitor Villa-Lobos. Então, tinha uma ligação aí bastante próxima com a literatura também. Os principais nomes, como nós já falamos demais e já havíamos falado aqui também, Tarsila do Amaral, voltada para as artes plásticas, as artes visuais,
com a principal obra Obopuru, os operários, esses operários aí, eles significam os operários lá das inovações tecnológicas surgidas na Revolução Industrial, né, do trabalho dos operários ali, né. Aqui também temos São Paulo, outra obra dela, Família, e outro de Cavalcante também, voltado para as artes plásticas, artes visuais, que ele focava bastante na cultura brasileira, tá? E a Anita Mafaldi também, artes plásticas, artes visuais, a Boba, sanfoneiro também, ela focava bastante na cultura brasileira, nas questões corporais, na dança, na música brasileira. Lazar Segal, que também é artes plásticas, cultura brasileira, cultura histórica brasileira também, os imigrantes brasileiros também. Aqui essa obra dele aqui, ó, está relatada demais dentro dos livros de história, tá? Principalmente quando vocês estão estudando a colonização dos portugueses, né, e a vinda dos escravos aqui para o Brasil, que é o navio dos imigrantes. E Manuel Bandeira, na literatura, né, o Mário de Andrade também na literatura, poesia, romance, contos que deixou para nós. E o Mário de Andrade, com Macunaíma, os livros voltados para a cultura nacional. O Oswald de Andrade também dentro da literatura, olha lá, várias obras, tenho certeza que vocês já leram algumas aí, os romances, a poesia, o teatro também, deixou vários teatros, tá? Escreveu teatro também. E o Oswald de Andrade, também, Serafim Ponte Grande, que Oswald de Andrade deixou um legado bem grande também dentro da nossa literatura. E espero que tenha contribuído bastante com vocês na nossa revisão, tá bom? Espero que esteja tudo claro aí. E aguardo vocês, então, na nossa avaliação, ok? E bom estudo para todos. Beijos, beijos.